falando sobre a última trombeta, aleluia. Quem está preparado para a última trombeta? Na verdade, a gente não fica preparado, porque a gente tem que estar ciente de que provém de Deus esse arrebatamento, é Ele que vai nos tirar, né? E no decorrer desses dias eu estava pensando sobre o que é que a gente poderia estar trazendo no dia de hoje, né? E muitas das vezes a gente planeja alguma coisa e corre atrás de um objetivo, corre atrás de uma vitória, corremos atrás de algo para nossas vidas. Muitas das vezes nós alcançamos esses objetivos ou conseguimos uma vitória, e quando nós pensamos que essa vitória está sendo algo que Deus nos deu, muitas das vezes é algo que partiu de nós. E esse desgaste, esse esforço que nós fizemos para conquistar algo, muitas das vezes é algo que quando nós conquistamos isso, nós estamos sendo consumidos por essa vitória. Está dando para entender isso aqui? Muitas das vezes nós empenhamos tempo, empenhamos esforço, empenhamos recursos para obtermos uma vitória, e muitas vezes essa vitória vem, conquistamos isso. E quando nós conquistamos isso, a gente para e percebe que isso que foi tão difícil para a gente chegar e conquistar e ter esse objetivo, pode ser algo que está nos custando alguma coisa. Faz sentido? Imagina comigo um homem, ele está no deserto, ele está tentando passar pelo deserto, e nesse processo de deserto, o que acontece? Vem o cansaço, vem o calor, sede, e chega uma hora que começa a perder as forças, ele já não consegue mais caminhar, começa só a rastejar, porque a passagem do deserto é complicada, e chega uma hora na qual ele começa a ver lá no lado de longe algo que parece uma água, algo que parece um lugar de repouso, e essa pessoa desgasta toda aquela energia que ela tinha e corre atrás dessa água da qual ele está vendo, desse lugar de descanso, e quando ele chega perto, ele se depara com uma situação de miragem. Já pararam para imaginar a situação desse homem? Essa pessoa, ela chega até nesse local, gastou força, já estava no meio do deserto, cansado, com sede, e quando ela imagina que tinha visto alguma coisa que poderia aliviar o seu sofrimento no deserto, quando essa pessoa chega próxima, é uma miragem. Muitas das vezes nós estamos sendo enganados por algo parecido a isso. Muitas das vezes estamos olhando um objetivo, focando nosso olhar em algo, da qual a gente pensa, isso vai me trazer um alívio, mas na verdade nós estamos correndo atrás de uma miragem. E quando nós chegamos nessa situação que nós olhamos, que nos deparamos diante de uma miragem, nós então estamos mais longe do lugar que tínhamos que ter ido, do foco principal. Muitas das vezes tinha um trajeto para a gente caminhar, iria ser difícil, e então nós nos deparamos com uma miragem de outro lado e falamos, é aqui que está e eu vou por esse lado. E desgastamos foco, tempo, recursos para chegar nesse local da qual não era um local designado. E quando nós chegamos lá e nos deparamos que era uma miragem, nós estamos muito mais longe do lugar que a gente tinha que estar aí, do local certo onde nós tínhamos que ir. Está fazendo sentido para vocês? Nessa noite eu quero falar sobre isso. Nessa noite eu quero falar sobre as bênçãos de Deus, quando muitas das vezes a bênção de Deus, entre aspas, se torna uma armadilha. A bênção de Deus, ela pode ser uma armadilha para nós? Sim ou não? Se eu venho na igreja somente atrás da bênção de Deus, é uma armadilha, sim ou não? Você responde. Se eu venho na igreja só para buscar a bênção, mas eu esqueço do abençoador, Deus é o Deus que Ele vai nos dar a bênção. Mas se eu foco somente nas bênçãos de Deus, e muitas das vezes Deus concede uma bênção até de modo até rápido, dependendo da situação, uma bênção rápida, e esquecemos de Deus. Essa bênção, ela pode ser uma armadilha nas nossas vidas. Essa noite eu quero falar sobre isso. Para me ajudar, vamos abrir 2 versículos. Versículo número 1, Provérbios capítulo 10.
Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22. Aleluia. Provérbios 10, 22. Diz lá: a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Na minha versão que eu tenho aqui, está escrito assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Todo mundo tem, quem está nessa versão? A bênção do Senhor é a que enriquece e ela não acrescenta dores. Amém? Outro versículo, Salmo de número 106, versículo 15. Salmo de número 106, versículo número 15. Diz assim: e lhes deu, Salmo 105, versículo 15. E lhes deu o que pediram. E lhes deu o que pediram. Mas sobre eles veio uma doença terrível. Na minha versão está assim: e lhes deu o que pediram, mas enviou-lhes a enfermidade na alma. Então isso aí está falando de Deus, Ele nos dá a bênção. Mas a bênção da qual Deus dá, ela não pode trazer, volta lá no Provérbios, a bênção que Deus nos dá, ela é uma bênção da qual a gente tem que ter um entendimento, que muitas das vezes que a bênção que Deus nos dá, ela vai nos dar paz, vai nos dar alegria e essas coisas. Mas muitas das vezes acontece algo na minha e na sua vida que nós pensamos assim: é Deus que está me abençoando. E pegamos essa, entre aspas, bênção de Deus. Mas na verdade não é algo da qual Deus nos deu. E às vezes até Deus permite que nós tenhamos uma bênção abençoadora rápida, para que Ele possa nos ensinar algumas coisas. Por exemplo, né? Na questão da miragem que eu falei, quando aquele homem ele chega naquele local na qual ele pensava que tinha chegado ao fim do seu trajeto ali no deserto, ele se depara com uma miragem. E isso aí acontece muitas das vezes nas nossas vidas. Por quê? Porque correr atrás de algo que parece ser uma bênção, isso é até algo da qual muitas das vezes nós desfocamos, só ficamos atrás de bênção. E quando nós recebemos isso, nós passamos a ter o entendimento que isso está nos afastando de Deus. Por quê? Olha só, vivemos hoje num tempo que se fala que é um tempo de algo rápido, imediatismo que fala. Imediatismo é aquilo que acontece rapidamente. E isso está em vários aspectos na nossa sociedade. Tudo que acontece tem que ser algo muito rápido. E isso acontece também dentro da igreja, mas o imediatismo espiritual tem que ser rápido. As coisas, eu quero umas coisas rápidas, tem que ser do meu tempo. Amém? Então queremos soluções rápidas, respostas rápidas, coisas instantâneas. Quer ver algo rapidinho que a gente conhece bem? Quando nós vamos trabalhar e no caminho você tem o combine, você para o combine e dá tempo para você tomar um cafezinho, que o melhor que tem é aquele do Sandro, que é rapidinho. Você para ali e é algo rápido que você toma. Combine é interessante que está tudo rápido, né? Você vai, pega ali coisas rápido e toma, e já come e já vai para o serviço. Isso em questões de minutos. E muitas das vezes nós temos isso também na nossa vida espiritual. Queremos coisas rápidas. Bênção, tipo, bênção é igual aquele cafezinho. Põe lá, paga rapidinho, já vai ali, já pega. E muitas das vezes queremos essas bênçãos para a nossa vida dessa forma também. Bênçãos rápidas como o café que conhecemos. Às vezes chamamos muitas coisas de essas bênçãos rapidinhas quando acontece. Nós damos o nome de bênção de Deus. Ou um favor de Deus para a nossa vida, uma vitória de Deus. Qualquer coisa que nos preencha o nosso vazio rapidamente, chamamos que é algo que veio da parte de Deus. E muitas das vezes está relacionado a quê? Um relacionamento. Muitas das vezes pode ser um relacionamento que aconteceu rapidamente. Muitas das vezes pode ser uma conquista material. Algo material que aconteceu. Uma oportunidade que do nada apareceu. E isso nós olhamos de uma forma e falamos: Deus abriu essa porta. Foi Deus que me abençoou com isso aí. Só que hoje eu quero fazer uma pergunta da qual não precisa de resposta. Fica com você a pergunta, né? Será que tudo que você recebeu
sem pedir para Deus, sem orar a Deus, veio realmente dele? Pergunta. Será que tudo que você recebeu sem orar a Deus antes, veio realmente de Deus? Uma pergunta que eu quero que você entenda nessa noite. Será que isso que eu nem orei, mas veio, eu peguei isso aí, é uma bênção de Deus, você nem orou, você está falando que isso é uma bênção. Será que isso realmente veio de Deus ou é algo como uma miragem, que só está te afastando do propósito original? O propósito original do viajante é atravessar o deserto. Ele viu uma miragem, foi para aquela miragem, aumentou a distância que ele tinha do propósito dele chegar. Então, muitas das vezes, acontece algo na nossa vida, nós falamos que é uma bênção, nós recebemos isso, nós nem oramos a Deus, nem consultamos ao Senhor, pegamos isso e falamos, é uma bênção de Deus na nossa vida, é uma bênção de Deus na minha vida. Pode ser algo, relacionamento rápido, pode ser um bem material, pode ser algo que aconteceu rapidamente, como o café que a gente toma quando vai para o trabalho, algo rapidinho. Então existe uma verdade que poucos pregam, mas que a Bíblia ela deixa bem claro. Deus às vezes permite que você conquiste aquilo que vai te prejudicar. Deus às vezes permite que você conquiste algo que vai te prejudicar, para te ensinar o que você ainda não aprendeu no tempo de espera. Então muitas das vezes, o imediatismo, queremos as coisas rápido, vivemos num tempo de que cada vez que vai passando, os anos vão vindo, as coisas aceleram mais, né? Então, muitas das vezes essas bênçãos da qual nós recebemos de Deus, entre aspas, recebemos de Deus, são coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para nos trazer um amadurecimento. Como? Deus permite essas situações para ver que isso aí na verdade não foi assim. Eu estou meio na dúvida se foi Deus que me deu, ou isso aqui porque só está me fazendo mal. É isso que Deus muitas das vezes permite. Deus permite que você conquiste algo que vai te prejudicar, para te ensinar o que você não aprendeu no tempo de espera. Tempo de espera. Está falando de quê? Tempo de espera. Está falando de uma palavrinha que eu sempre falo: amadurecimento. Quem não quer passar pelo tempo de espera, quem quer? Você fala para o meu neto assim, como que é? A gente fala assim para o neto, espera. Não quer esperar de jeito nenhum. Eu acho que é normal com toda criança, né? Não quer esperar de uma forma nenhuma. Então Deus às vezes faz isso também nas nossas vidas. Ele permite uma bênção entre aspas. Uma bênção da qual a gente acha que foi Deus que está nos abençoando. Mas será que não foi algo que partiu de nós? Deus permite isso, uma porta aberta, um relacionamento rápido, uma circunstância rápida, da qual você fala, foi Deus que me abençoou com isso. Mas será que foi mesmo? O foco dessa mensagem então não é para te julgar. Longe disso, a visão nossa não tem isso, a visão do ministério jamais tem essa intenção de julgar ninguém, mas o foco é para despertar. Como semana passada eu trouxe também uma palavra que é para despertar, não é para trazer medo não. Semana passada o que foi que a gente falou aqui? Sobre trombeta, não foi? Não era para estar trazendo medo, mas na verdade é para despertar. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Então a intenção dessa noite também é despertar. A intenção também é para nos fazer olhar com sinceridade, com honestidade, para aquilo que estamos chamando de bênção. Aquilo que eu estou chamando de bênção, mas que pode ser algo que está roubando a paz. Isso que você chama de bênção. Isso que você recebeu de uma forma rápida, sem buscar a Deus primeiro, sem orar para o Senhor antes. E talvez isso que você está começando a ver, começando a pensar, você fala assim, mas eu nem orei, já aconteceu, e não é tão uma bênção assim. Se isso está tirando a sua paz, se isso está tirando o teu propósito, o propósito que Deus tinha planejado para você, e o principal, se isso está te tirando a presença de Deus, porque não adianta a gente fazer as coisas para Deus e não ter presença. Um dia eu já falei sobre isso aqui. Não adianta
termos uma bênção, entre aspas, achando que foi Deus que nos deu, você está nos tirando a presença, você está nos tirando o propósito, você está nos tirando a paz. Se tiver essas coisas, já é algo para qual você tem que ficar com sinal de alerta tocando aí. Amém? Então, no hebraico, a palavra usada ali no Provérbios, capítulo número 10, 22, tem como abrir lá? 10, 22, tem uma palavra ali que fala sobre bênção, a bênção. Essa palavra bênção no original, ela significa literalmente se colocar de joelho. Essa palavra bênção aí significa beraca, que significa literalmente se colocar de joelho, dobrar diante de. É a palavra bênção. Ela nos coloca de joelho. A bênção verdadeira de Deus não apenas nos enriquece, ela nos faz lembrar de quem somos diante dele. A bênção verdadeira de Deus, ela somente não nos enriquece, mas ela nos faz lembrar de quem nós realmente somos diante dele. Ela tem o poder, a bênção de Deus tem o poder de nos colocar de joelhos diante dele. A bênção que você recebeu, você tem ficado de joelho para onde? Para quem? É algo que está te levando para Deus ou algo que está te levando para longe de Deus? No Provérbios 10, 22 diz que essa bênção ela não vem acompanhada de dores. E para essa palavra dores ali, tem outra palavra no original grego ali, que significa trabalho penoso, aflição interior, ansiedade. Ou seja, resumindo tudo que eu quero dizer desse versículo, a verdadeira bênção de Deus nunca te faz perder o sono. Quando Deus nos dá uma bênção, e é parte de Deus mesmo, nós não vamos perder o sono com isso. Deus não faz você perder paz, não faz você perder o sono, não faz você perder a paz, e não faz você se perder. Porque muitas das vezes a gente fica perdido com aquilo que Deus, entre aspas, nos deu, que nos tira o sono, nos tira a paz, e nos faz com que nós mesmos venhamos estar perdidos, não sei para onde ir. Aquele homem que estava atravessando o deserto, quando ele chega numa situação que ele se depara que ele tinha encontrado uma miragem, ele já tinha se perdido tudo, ele não sabia mais para onde ir, ou seja, ele estava perdido, porque enquanto ele tinha um propósito, ele seguia um propósito, mas quando chegou no final ele viu que era uma miragem, ele entrou na onda do imediatismo, queria as coisas rápidas, não esperou o tempo de Deus até chegar onde ele tinha que chegar. Quando ele chegou ali, ele já se deparou numa situação que ele mesmo estava perdido. E aí a gente vai para o Salmo de número 106, 15. Salmo de número 106, 15 diz lá: e ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. Hein? Olha só, no Salmo 106, versículo número 15, nos mostra um outro lado da moeda. Então até aqui, nós vimos que muitas das vezes, nós podemos estar achando que Deus nos deu algo, né? E esse algo foi algo que partiu de nós mesmos, e isso muitas das vezes está nos tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, está nos prejudicando de alguma forma, né? Nesse versículo aí, da qual a gente viu, Israel fez um pedido para Deus. Israel fez um pedido. Israel clamou por algo. Olha só, já no Salmo de número 106, versículo 15, nos mostra um outro lado da moeda. Israel clamou por carne no deserto. Eu estou falando de alguém que não pediu oração, alguém que recebeu a bênção, caiu no colo e já falou, próprio disse, falou: é meu, vou pegar para mim. Já nesse texto de Salmos, Israel orou por aquilo. Israel pediu aquilo ali. E o que Israel pediu? Carne. Eles estavam no deserto, não queriam mais comer o que eles tinham, e eles queriam carne, né? Então Deus deu para ele. Mas junto com a carne, o que é que veio? O texto diz ali, junto com a carne veio o quê? Algo que é chamado de uma doença terrível. Na minha versão está escrito assim: uma enfermidade na alma.
uma enfermidade na alma. Essa enfermidade na alma aí está falando sobre um dissecar do corpo, um corpo ficar franzido. Fala sobre ser consumido por algo. E isso é interessante porque não foi isso que eles pediram para Deus, mas Deus deu. Olha só, eles ganharam algo da qual consumiram a carne deles ali. Então é algo que nos ensina algo. Esses dois textos têm algo que nos ensina profundamente. Primeiro, Deus ele nos abençoa e a bênção de Deus não nos traz dores. E aqui a gente vê o povo de Israel pedindo algo e Deus dá algo. Mas é isso que Deus deu, trouxe enfermidade na alma deles. Mais para frente eu vou explicar. Então isso nos ensina algo profundo. Deus pode te dar o que você pede e ainda assim isso pode te consumir. Presta bem atenção. Você pode pedir algo para Deus e Deus ele vem te dar. Mas isso que ele te dá pode te consumir. Pode te consumir. E aí nós vamos entrar agora na questão da qual essa palavra aqui eu quero que vocês compartilhem na célula, no dia de células. E nós vamos compartilhar, e eu faço isso aqui com alegria. Na verdade eu faço o esboço, e os pontos principais eu deixo os pontos para a gente compartilhar na célula. Para ter algo da qual a gente possa falar. E hoje vai ser rapidinho, só 3 pontos. 3 pontos para a gente compartilhar na célula, tá bom? Primeiro ponto, é algo que a gente tem um ditado popular que fala sobre isso, né? Quem já ouviu esse ditado que diz assim, nem tudo que reluz... Não tem um ditado que fala isso? Nem tudo que reluz é ouro. O que está falando? Mateus capítulo número 4, versículo 8 e 9, diz assim, Mateus 4, versículo 8 e 9, nem tudo que reluz é ouro, presta atenção. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes o quê? Todos os reinos do mundo. E que mais? E a glória deles. Que texto que é esse aqui? É o texto que Jesus estava na onde? No deserto. Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. E aqui no final do jejum de 40 dias, o diabo aparece e ele faz isso ali com Jesus. Novamente, passado já uma das vezes, a segunda vez, Jesus transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. Nem tudo que reluz é ouro. Quando Jesus estava no deserto, o diabo ele não ofereceu coisa ruim para Deus, para Jesus ali. Lembrando que Jesus estava com sede. O diabo ele nunca vai chegar para você e vai te mostrar algo que não é do seu agrado. O diabo ele sempre vai mostrar algo que te atrai. Ele não vai te mostrar algo que você não tem interesse nisso. Agora o diabo ele vai te mostrar coisas que te prendem, que te seguram. Quando Jesus estava no deserto, o diabo não lhe ofereceu coisa ruim. Ele ofereceu ali no versículo que a gente viu, reinos e glória. Ofereceu reinos e glória. Olha lá. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo ofereceu aquilo que já era algo de Deus mesmo, era algo de Jesus. O diabo ofereceu para Jesus algo que já pertencia a ele pelo direito de ser messiânico, né? pelo direito messiânico, pelo direito de que Jesus se fez carne, veio ali, habitou entre nós, e quando ele morreu ali na cruz, ele já era ali aquele que iria nos salvar, porque ele veio com esse objetivo. Então tudo isso aí já era dele, mas o diabo veio ali aproveitando o momento de deserto, em que Jesus estava ali, passando ali pelo momento de deserto. E o diabo veio e pega ele e oferece reinos e glória. A pergunta não era o que estava sendo oferecido, a pergunta é, da onde vinha isso? A pergunta não era quem é que estava oferecendo aquilo ali. Nem tudo que reluz é ouro. Jesus com fome, com sede, o diabo aparece e já fala algo que era de Jesus já, dos reinos e a glória desse mundo. Mas ele vem ali e ele faz o quê? Não é da onde estava vindo. A pergunta não era o que estava sendo oferecido, mas a pergunta é
de onde estava vindo. É aqui que está um perigo silencioso na vida espiritual. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta aberta. A gente tem é o cotobá dos crentes, né? Porta aberta, varão, o que mais? Aleluia, né? E Deus deu a porta aberta, né? Muitas vezes não é toda a porta aberta que foi Deus que abriu. Segundo, não é toda conquista que tem a assinatura de Deus. Muitas das vezes nós temos uma conquista, mas não partiu de Deus. É algo da qual partiu de nós mesmos. E muitas vezes está cansando dor, tristeza, fadiga, tirando o sono, tirando a paz. Por quê? Porque não partiu de Deus. Amém? Nem toda provisão tem cheiro de graça. Nem toda provisão tem cheiro de graça. Às vezes o inimigo nos dá exatamente o que queremos, né? E quando isso acontece, vemos que estamos fora do propósito de Deus. Por quê? É algo que partiu de nós. E quando nós recebemos isso, só lamento, só tristeza. O propósito de Deus fica longe, né? Fora da vontade de Deus, e isso tem a intenção de afastar daquilo que Deus tinha de melhor para nós. Por quê? Porque nós estamos na onda do imediatismo. Queremos coisas rápidas. E o que Deus tem para nós, muitas das vezes, é algo que tinha que passar pelo processo do amadurecimento. E quando passamos pelo processo do amadurecimento, Deus nos dá, é o melhor que Ele tem para nós. Olha só, você já parou para pensar no preço invisível que está pagando por aquilo que você conquistou sem orar? Você já parou para pensar nisso? Desse preço invisível que você está pagando por ter recebido algo que você recebeu sem orar, sem consultar a Deus antes? Por exemplo, aquele relacionamento que apareceu do nada, um emprego que você não buscou a Deus antes de aceitar, aquela oportunidade que parecia perfeita, mas que agora não está te trazendo paz, né? A pergunta não é, Deus pode me dar isso? A pergunta correta é, o que isso está me custando espiritualmente? Por que isso tem valido a pena realmente eu ter pegado isso? Porque isso aqui, para minha visão, parecia ouro, mas nem tudo que reluz é ouro. Muitas das vezes tem uma aparência de uma coisa, mas ela não é ouro realmente. Muitas das vezes é algo que nos chama a atenção, nos tira do foco. Quando nós vamos ali, abraçamos isso. Na verdade, isso, em vez de estar trazendo alegria, nos aproximando de Deus, está indo para o lado errado. E está nos levando mais para longe de Deus, e está constantemente nos afastando de Deus e trazendo cansaço, tirando o sono, tirando a paz, só trazendo coisa ruim. Por quê? Porque é algo que partiu de nós mesmos. O inimigo, ele vai olhar isso, e o inimigo vai trabalhar em cima. Ele está achando que foi de Deus. Vou trabalhar na onde? Na mente dele. Vou trabalhar na mente dela e vou falar que foi de Deus. O que eu estou falando nessa noite aqui é algo poderoso. É algo que tem que ser, que a gente fala, discernimento espiritual. Para a gente ter discernimento espiritual, a gente tem que se alimentar de quê? Palavra. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você vai estar caindo em qualquer coisa que cai no seu colo. Qualquer ouro que, entre aspas, vai cair, você vai falar, é um ouro. Você vai estar levando coisas para sua casa achando que é uma coisa, mas nem tudo que reluz, na verdade, é ouro. Mas se eu tenho discernimento espiritual, você vai ter entendimento do que é isso. Mas para eu ter um discernimento espiritual, o que eu tenho que ter feito? No mínimo, suportar o processo, rejeitar o imediatismo. O mundo lá fora é imediato, quer as coisas rápidas. Mas nós temos que entender que Deus, Ele quer nos abençoar e vai nos abençoar, mas no tempo dele. Do jeito dele, não é do meu jeito. Porque criança birrenta que é assim, bate o pé e quer as coisas na hora. E muitas das vezes o pai ele vem para fazer a criança ficar quieta, vai e dá. Foi no tempo do pai? Não foi no tempo do pai, foi no tempo da criança.
Agora, muitas das vezes a pessoa, Deus ele quer nos abençoar e ele espera que nós venhamos passar pelo processo de maturidade. Quando nós passamos pelo processo e recebemos isso aí, nós vamos dar muito valor do que algo que foi ganhado sem a gente nem ao menos ter orado o mínimo. Né? Olha só. Primeiro ponto, então, é sobre isso. Primeiro ponto, nem tudo que reluz é ouro. Amém? Vamos compartilhar isso na célula? O líder da célula, a palavra que falou comigo foi aquela que o pastor falou, nem tudo que reluz é ouro. Falou comigo, aí você começa a compartilhar na célula. Vai ser uma benção, e eu tenho certeza disso. Porque é na célula que nós podemos abrir nosso coração, tão em um número menor de pessoas. E às vezes aquilo que a gente não consegue falar aqui, podemos falar na célula, amém? Segundo ponto. Primeiro ponto, nem tudo que reluz é ouro. Segundo ponto. Você está carregando peso ou você está carregando uma bênção? 1 Reis, capítulo número 3. 1 Reis, capítulo número 3, versículo 11 e 13. Olha que texto interessante. Presta atenção nisso aqui. Esse texto é o texto de Salomão e Deus, né? E disse-lhe Deus falando para Salomão: por quanto pedisse essa coisa, o que Salomão pediu para Deus? Salomão pediu uma coisa para Deus diferente de qualquer outra. E Salomão ele pediu algo que se chamava sabedoria. Então o que Deus fez? Deus deu sabedoria para Salomão. Olha lá. Por quanto me pedisse essa coisa, sabedoria, e não pedisse para ti riqueza, nem pedisse a vida dos teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento. O que Salomão tinha pedido então? Sabedoria. E Deus falou: olha, você não pediu para mim riqueza, você não pediu para mim os teus inimigos. O que você pediu para mim foi entendimento. Na minha versão aqui, está falando que ele pediu ali sabedoria. Continuando. Eis que fiz. Volta lá, eu li o versículo inteiro? Não, né? Para ouvir causas e juízos. Ok, versículo 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei então um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até que não te pedisse, presta atenção, olha só. Então, Deus está falando ali que Ele vai dar aquilo que Salomão tinha pedido, amém? E Ele falou: não vai, comparado, você não vai ter um homem antes de ti e nenhum depois de ti. Você foi o homem mais sábio que já pisou na terra. Mais ou menos assim. E aí o versículo número 13, olha só o versículo número 13 como que começa. E também até o que não te pedi, até aquilo que não pedisse, também te dei. Assim como riqueza, glória, que não haja teu igual entre os reis por causa dos teus dias. Amém? Tem como mudar depois essa versão? Porque está diferente da minha aqui. Fico perdido quando mudamos a versão. Mas olha só, então Deus ali está, além da sabedoria que a Salomão estava pedindo, o que Deus fez mais para ele? Deus deu coisas que ele não pediu. Estão pegando agora? Deus deu coisa que ele não pediu. Olha só, Salomão pediu sabedoria, mas Deus deu mais que sabedoria para ele. Mas prestem bem atenção, Deus deu riquezas e glórias na mão de Salomão, porque Salomão não pediu essas coisas. Por quê? Por que Salomão não pediu riqueza nem glória? Mas ele pediu somente sabedoria. Deus deu sabedoria para ele, mas não pediu riqueza nem glória. E Deus deu para ele essas coisas. Por que ele deu isso? Por que Deus deu uma coisa para Salomão que ele não pediu? Ele pediu sabedoria, mas junto com a sabedoria foi riqueza e glória. Por que Deus deu aquilo? Porque o coração de Salomão estava em um lugar certo. Quando o nosso coração está no lugar certo, Deus dá além daquilo, aleluia. Quando o nosso coração está alinhado com o Senhor, Deus dá além daquilo que pedimos.
Senhor, meu coração está no lugar certo, meu coração está alinhado com o Senhor. Deus me abençoa nessa área. Ele vem e vai me abençoar nessa área. Ele falou, já vou fazer mais ou menos como Salomão. Vou te abençoar nessa área, mas também vou te abençoar em outras áreas. Por quê? Porque você está maduro para receber. Então, quando nós pedimos no imediatismo, queremos coisas rápidas. Pensamos que tem que ser do nosso jeito. Salomão, ele pediu uma coisa, e Deus deu para ele o quê? Glória e riqueza. Depois, quando a gente vai ver a história de Salomão, diz que ouro e prata era igual capim. Era igual capim no reino de Salomão. Tinha de muito. Né? Então, foi coisas da qual Deus deu, porque o coração de Salomão estava alinhado, estava amadurecido naquele tempo. Era um coração que estava preparado para receber o quê? As bênçãos de Deus. A bênção de Deus, ela está preparada para mim e para você. Mas para Deus nos abençoar da forma que abençoou Salomão, o nosso coração tem que estar alinhado, amadurecido, preparado para receber essa bênção. Veja bem, Salomão, quando recebe a sabedoria que Deus deu para ele, Salomão saberia administrar as riquezas que Deus iria mandar e a proporção que o império de Israel iria crescer. Salomão tinha sabedoria para cuidar daquilo ali. Se ele não pede sabedoria e Deus desse para ele riquezas e glória, ele não iria conseguir administrar tudo, porque lhe faltava sabedoria. Então Deus quer que nós possamos ter esse entendimento. O que eu quero, Deus, não é riqueza, eu quero saber, poder lidar com essa situação. Uma vez eu ouvi alguém falar, não sei se foi o pastor Luiz, que falou que não existe problema difícil. Não lembro quem falou isso. Não existe problema difícil em qualquer área da sua vida. O que falta é sabedoria para poder lidar com isso. Não existe problema, qualquer problema que você tenha. Falta principalmente sabedoria, porque quando eu tenho sabedoria, eu sei lidar, tomar a decisão certa para resolver isso. Então Salomão, quando pede isso, Deus dá além daquilo que ele pede. Pegaram até aí? Olha só agora que diferente, né? Vamos ver a outra moeda agora. Abre aí, Números capítulo número 11. Essa outra parte da moeda. Números 11, versículo 31 e 33. Você mudou a versão? Aleluia, agora sim. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar. Lembra da história lá do Salmo de número 106 que a gente viu no começo? O povo no deserto, ele estava com fome e eles pediram carne para Deus. E o que foi que Deus fez? Deus deu. Mas junto com a carne veio o quê? Uma enfermidade até a alma deles, né? Olha lá. Isso. E ele satisfez o desejo, né? Aí nesse número 11, capítulo número 31, está escrito assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia de uma banda, e quase o caminho de um dia outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Ou seja, Deus mandou muito cordonizes que o povo queria comer, chegou, juntou, aumentou, é como neve que dá mais ou menos, né? Aqui não neva muito, mas lá do Nagano, quando neva bastante, vem até aqui mais ou menos. Foi mais ou menos isso que tinha de cordonizes para aquele povo. Versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e o dia seguinte e colheram as cordonizes, e o que menos tinha colheram 10 homens, ou seja, bastante, e as estenderam para si ao redor do arraial. Continuando 33. Quanto à carne, olha só, eles pegaram algo da qual eles tinham desejo, Deus deu, concedeu para eles, e eles começaram a comer aquilo ali. Então, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, o que aconteceu? A ira do Senhor, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com o quê? Uma praga muito grande. Lembra da história de Salomão? Salomão, ele pediu somente sabedoria.
Deus deu sabedoria e deu coisas a qual ele não pediu. Esse povo, ele pediu algo e Deus deu isso aí. Só que junto com essa petição desse povo, o que aconteceu? Acendeu a ira de Deus contra o povo. Por quê? Vamos ver aqui. Israel recebeu o que pediu, mas não era aquilo que eles precisavam. Aleluia. Israel recebeu o que pediu, mas não era aquilo que eles precisavam. Nem vou fazer pergunta. E o que parecia uma bênção na visão do povo de Israel, na verdade foi algo que trouxe para eles o quê? Juízo. Deus atendeu o nosso pedido. Eba, agora é cordonize, vamos comer sopa de cordonize, suco de cordonize, rapadura. Vamos comer um monte de coisa de cordonize aqui. E antes que o negócio estava mastigando ainda, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ali Deus liberou algo ruim na vida deles lá, né? E o povo com uma praga muito grande, olha lá. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Então Israel recebeu o que pediu, mas não era aquilo que eles precisavam. E aquilo que parecia uma bênção para eles, na verdade foi algo que trouxe juízo sobre eles. Aqui está uma diferença. Deus pode te dar aquilo que você quer, ou Deus pode te dar aquilo que você precisa. O que você quer? Você quer aquilo que você quer ou aquilo que você precisa? Eu vou querer aquilo que eu preciso. Às vezes o que Deus quer me dar é algo da qual eu não quero. Está fazendo sentido? O que eu quero, muitas das vezes, é algo que pode me afastar de Deus. E Deus, Ele quer me dar algo da qual não é o que eu quero, mas é algo que eu preciso. Você não precisa disso. Então, isso vai te afastar da minha presença. E eu ali estou pedindo isso, porque é algo que eu quero. Mas Deus, Ele vem e me dá algo da qual eu preciso. Você quer ver algo interessante? Muitas das vezes, quando nós somos confrontados conosco mesmo, é algo da qual nós não queremos. Ninguém quer ser confrontado. Mas é algo que nós precisamos. O amadurecimento vem através do confronto. Quando Deus nos confronta, Deus não nos confronta para que a gente fique prostrado, caído no chão. Deus nos confronta, Ele vem, Ele pega a nossa mão, nos levanta e caminhamos junto. E nós aprendemos algo no confronto. Deus me ensinou alguma coisa nisso. Estou saindo desse confronto mais amadurecido. É isso que Deus espera de mim e de você. Aquele povo ali, diferente de Salomão, não teve sabedoria nenhuma. Porque aquilo que eles pediram era algo da qual eles queriam. Não era algo daquilo que eles precisavam. Olha só. Muitas das vezes estamos orando por aquilo que é errado. Muitas das vezes perdemos tempo pedindo algo para Deus que não é aquilo que Deus nos quer dar. Por quê? Porque é algo que sacia quem? Isso que você quer está saciando mais quem? É o eu ou é a Deus? Preciso eu, né? Aí entra essa palavrinha. Eu preciso disso. Mas esse eu aí é algo que vai te afastar de Deus. Olha só. Quantas vezes você forçou portas que Deus já tinha fechado? Quantas vezes você chamou de fé aquilo que era, na verdade, teimosia? Aleluia. Gosto quando a igreja fica quieta assim. Consigo ouvir o barulho da ventoinha. Quantas vezes você reivindicou como profecia aquilo que era apenas um desejo seu, disfarçado de oração? Então esses pontos aqui são coisas que partem de uma palavrinha chamada eu. Eu quero. E esse eu quero, muitas das vezes, está indo ao contrário daquilo que nós realmente precisamos. Aleluia. Então muitas das vezes, o que eu quero nos afasta de Deus.
a bênção que nós achamos foi uma bênção que Deus mandou, na verdade é coisa que eu quero. O que a gente pode pôr nisso aí? Já falei, citei algumas coisas aí. Essa verdade ela é uma verdade dura. Deus pode te dar aquilo que você quer. E ainda assim, isso que você, entre aspas, recebeu de Deus, pode vir te destruir. Porque quando você conquista essa coisa, isso muitas das vezes vem em um tempo que não é o tempo de Deus. Você não recebe apenas essa coisa, você recebe também uma responsabilidade da qual você não sabe lidar com isso. Muitas das vezes você está pedindo algo, né? Por exemplo, estou pedindo alguma coisa. Deus permite que você receba isso. Só que quando você pega isso aí, junto com isso, vem uma responsabilidade a mais que você não sabe lidar com isso. E essa responsabilidade a mais, o que vai gerar em você? Cansaço, perda de sono, perda de paz, longe da presença. Mas no começo era algo que eu queria. Deus deu porque falou, é Ele que quer. O que eu tenho para Ele é diferente. Mas eu vou dar para Ele, por quê? Porque Ele vai sentir o peso disso aí. E o peso disso aí vai fazer com que Ele possa vir a amadurecer. Infelizmente da pior maneira. Por quê? Eu poderia simplesmente orar e falar, Senhor, que seja a Tua vontade, não a minha. Porque quando eu falo, Senhor, que seja a minha vontade, não a Tua, é uma oração meio esquisita, não é? Senhor, faça conforme a minha vontade. Não é uma oração esquisita? O certo não é a gente orar e falar assim, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Continuando aqui. Então, muitas das vezes passamos a estar sobrecarregado, ansioso, cansado, pensando que aquilo que nós recebemos, que achamos que era uma bênção, na verdade é algo que partia do eu. Então, isso constantemente só vai nos afastando do objetivo que é estar na presença de Deus. Esse foi o segundo ponto. Isso que você está carregando é uma bênção ou é um peso? Primeiro ponto, o que era? Nem tudo que reluz. Segundo ponto, esse peso que você está carregando é uma bênção ou é um peso, algo que você está arrastando? Terceiro ponto, a verdadeira bênção tem a assinatura da paz. Agora a gente vai entrar num ponto que a gente vai deixar o eu de lado, vai ser a parte que Deus ele realmente tem para nós. Olha só, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Olha só, pega para nós, pega para você, eu vou pegar também essa palavra para nós aí. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas, o quê? O que é a petição? Eu estou pedindo para Deus, Deus, eu quero isso. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, aleluia, com ação de graça. Então, quando você vê que caiu algo no seu colo e você está falando que isso é algo que Deus te deu, antes lembra desse versículo e fala isso aqui, ó. Que as vossas petições sejam em tudo. Petições é aquilo que você está pedindo, está falando de pedir. Que aquilo que você está pedindo seja conhecido de Deus. Nem pedir para Deus, mas cair no meu colo, é bênção. Não é. Não é. Porque você não está orando e já caiu no seu colo algo que Deus ainda não te mandou. Isso é algo que você está associando o seu próprio eu. Mas agora, se a gente pega essa palavra e pratica essa palavra aí, que diz isso aqui, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através do quê? Oração e súplica, a mesma coisa? Diferente. O que é súplica? Súplica é quando a gente se derrama mesmo. Você não ora, você chora, clama a Deus. E com ações de graça. Versículo número 7 é... Olha só isso aqui, aleluia. Então a gente viu que tem que ser conhecidas as nossas petições, amém? Aí vem esse ponto aqui, esse versículo número 7. Isso aqui, quando acontece, uma confirmação de Deus. Então a gente tem que deixar as nossas petições
Deus sabendo das nossas petições, amém? E esse aqui é o outro ponto. E a paz de Deus, o quê? A paz de Deus. Então a gente vê que tem uma paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Então quando eu faço petições a Deus, eu coloco tudo diante de Deus, com orações, súplicas, ações e graças, vai acontecer isso aqui. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, o que Ele vai fazer? Ele vai guardar o quê? Os nossos corações. O que eu estou falando isso aqui? É aquela palavrinha que eu falei anteriormente. Discernimento. Se eu estou colocando tudo diante de Deus em oração, quando caiu um negócio que a gente acha que é um ouro, e na verdade não é, quando a gente acha que é Deus que está nos abençoando por algo que a gente não pediu, quando a gente deixa em oração, em conhecimento e em súplica, né? Como diz no versículo anterior, quando a gente deixa conhecido de Deus as nossas petições, com oração, súplica e ação de graça, quando chega essa coisa repentina, a gente sabe que não provém de Deus, porque não vai gerar paz. Não vai gerar paz, porque quando gera paz, versículo 7 o nosso coração e sentimentos já estão blindados, porque quem vai guardar o nosso coração não é nós mesmos. Porque se eu for fazer a vontade do meu coração, eu vou estar, muitas das vezes, saciando somente o meu eu. Mas quando o meu coração está blindado, está guardado por Deus, Ele vai trazer uma palavrinha que o mundo não tem para nos dar, que se chama paz. Na verdade, o mundo tem uma paz para nos dar, mas a paz do Senhor é diferente. Está fazendo sentido? Muitas das vezes, essas coisas repentinas que acontecem não é uma porta aberta, não é uma bênção de Deus, mas é algo que sacia somente sua vontade interior, porque nós nem oramos e já recebemos isso. Mas quando vem de Deus, ela gera algo. Primeiro, a gente já tinha falado isso para Deus antes, é conhecido de Deus, e quando a gente recebe essa coisa, o coração já está protegido e fala: isso aqui está estranho, nem orei, já recebi. Vou orar para Deus, vou perguntar para Ele, o que é isso? Se está gerando guerra no teu coração, não é de Deus. Continuando, olha só. A bênção verdadeira de Deus, ela vem acompanhada de uma palavrinha chamada paz. Essa palavra que está ali falando guardará, né? A palavra grega ali para guardar, ela vem de um potobá, de um palavreado militar naquele tempo, e hoje também, acho que também tem a ver com essa palavra militar, né? A palavra grega, guardará, vem de um termo militar que significa vigiar como uma fortaleza. Guarnecer, montar guarda. Então, guardará é isso aí. É Deus que vai guardar o meu e o seu coração, amém? É Deus que vai guardar os nossos corações, amém? Lembrando que amém é que assim seja, né? Deus vai guardar os nossos corações. Vai nos vigiar os nossos corações, para quê? Para que a gente não seja enganado pelo inimigo. Que nós não venhamos a ser enganados por nós mesmos. Porque aquilo que eu quero me afasta de Deus. Mas aquilo que eu preciso vai me aproximar de Deus. Olha só. Essa palavra então, guardará, significa, vem de um termo militar ali, né? Que significa vigiar, guardar, né? Montar guarda. Quando Deus abençoa, Ele não apenas te dá algo, Ele também protege você enquanto você carrega isso. Quando você recebe algo de Deus, Ele também irá nos proteger. Sabe por que a bênção de Deus ela não acrescenta dores? Como a gente viu no texto, lá no primeiro texto de Provérbios, que o texto diz lá que a bênção do Senhor é a que enriquece, ela não acrescenta dores. Por que a bênção do Senhor não acrescenta dores? Porque a bênção do Senhor ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. Hein? A bênção do Senhor ela vem acompanhada. Ela não vem sozinha. A bênção do Senhor ela vem com direção. O que é direção? Você vai saber o que fazer.
A bênção de Deus veio, como veio para Salomão, que quando Deus abençoou Salomão com riqueza e com a glória, pelo tanto que o império se expandiu, ele sabia o que fazer, porque a bênção de Deus, ela não vem sozinha, ela vem com direção. Amém? Nas nossas orações, enquanto você estiver pedindo algo, quando Deus citar isso aí, que você está pedindo, que já é conhecido dele, ele vai te dar isso e vai vir junto, direção. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar sem saber o que fazer quando isso vier. Por quê? Porque Deus nos abençoa por completo. Não é uma bênção pela metade. Outro ponto. Junto com a bênção, vai vir uma palavrinha que se chama provisão. O que é isso? Você vai ter recurso para sustentar. Deus, ele vai te abençoar, vai te dar direção e ele vai te dar recurso. Recurso é que não vai te faltar, vai te dar provisão. Provisão é que não vai te faltar recurso para que você possa sustentar isso. Porque se Deus te dá algo da qual você não tem provisão, isso pode ser algo que está te afastando de Deus, está te tirando paz. Mas quando você recebe algo da parte de Deus, está te dando paz, está te dando aqui direção e provisão, tenha certeza que é de Deus, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, amém? Outro ponto é a paz. Você pode dormir tranquilo. Você pode deitar e dormir tranquilo quando receber uma bênção que provém de Deus. Vocês sabem o que é dormir tranquilo? Será que... Lá em casa eu e a Susan estamos fazendo competição para ver quem dorme primeiro. É questão de minutos, deita já dorme. E olha que a gente tem enfrentado algumas lutas, mas nessa questão de deitar para dormir, nós dormimos rápidos, porque sabemos que a bênção do Senhor tem vindo sobre nós. E ela não vai tirar nosso sono. Hein? Outro ponto sobre isso aqui: testemunho. A bênção que você recebeu de Deus, ela vai ser um testemunho. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você quando receber essa bênção e elas vão ver Deus na sua vida. Sabe quem que tinha isso? Um jovem lá no Egito. Um jovem que chegou como escravo. Tudo que ele fazia dava certo. Quem que era o nome dele? Bênção de Deus na vida de José. José, ele era tão abençoado que foi preso lá na cadeia. O carcereiro deu a chave para ele e falou: ó, quando você quiser sair, sai aí, faz alguma coisa, pensa. É Deus que faz. Tudo isso está alinhado, amém? João capítulo 14, 27, está quase encerrando já. João 14, 27. Eu gosto desse versículo. Deixo-vos, Jesus falando, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Presta bem atenção. A bênção do Senhor vai te gerar paz. A bênção que você quer, ela não vai te gerar paz. Porque a bênção de Deus é algo que nós precisamos. Sabe, o mundo ele tem paz para nos dar. O mundo pode nos dar paz como? Sexo, drogas, fama, poder, dinheiro, o que mais? Tem muitas variáveis que o mundo pode nos oferecer uma falsa paz. Eu acho engraçado a pessoa que era o que eu tinha na minha vida, né? Eu era alcoólatra, né? Lá no Brasil bebia segunda a domingo. Quando tinha o tempo de pausa, ressaca, nossa, a pior coisa, você põe a mão na cabeça e fala: para que eu fiz isso? Mas no tempo que estava embriagado, eu achava que era uma paz. Só que a paz que Deus nos dá é diferente da paz que o mundo nos dá. A paz que o mundo nos dá é uma paz momentânea. Já a paz que Deus nos dá é uma paz contínua, segura para sempre. Você sempre vai caminhar debaixo de uma paz quando vem da parte do Senhor. Por quê? Porque é diferente da qual o mundo tem a oferecer. Por isso eu acho isso bom esse versículo. Deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque é diferente. A paz de Deus e a paz do mundo. Amém? Então a paz do mundo, ela dá uma promoção. A paz do mundo pode te dar promoção, mas uma promoção que vai gerar estresse. Quem quer uma promoção aí na fábrica?
Sempre, de vez em quando a gente está trabalhando em fábrica e encontra alguém que falava assim, você poderia já ser Chain, né? Você não quer ser Chain? A pessoa vai falar o quê? Não. Por quê? Porque vai ter mais estresse, mais responsabilidades. Então essa é a paz que o mundo dá. A paz do mundo, ela pode te dar uma promoção, mas junto com a promoção vem o estresse. O mundo também pode te dar a paz através de um relacionamento. Mas um relacionamento que vai vir junto com insegurança. Relacionamento com insegurança traz paz? Mas para o mundo sim. Já tem relacionamento aí. Já está aí já. Já é bênção. E muitas vezes quando não tem o discernimento, o coração não está protegido, pega isso e acha que realmente é uma bênção. Mas lá no fundo está trazendo o quê? Insegurança. Outro ponto. O mundo dá sucesso. O mundo pode te dar um sucesso, né? Mas o sucesso com um vazio. Não adianta você ter sucesso, mas está oco, sentindo a falta de algo que só pode ser preenchido por Deus. Mas quando Deus te abençoa, essa é a paz do mundo. Mas quando Deus te abençoa, quando Ele te dá a paz dele, a bênção dele é a bênção da paz, a bênção que dá para você carregar, a sabedoria para você poder administrar, graça para permanecer humilde. Então você quer saber aquilo que você tem é bênção ou é peso? É a pergunta. Você quer saber aquilo que você está levando é bênção ou é peso? Então para você tirar essa dúvida, vai ficar aqui. Primeiro, o que eu estou carregando é uma bênção ou tem sido um peso? E aqui eu vou deixar algumas perguntas que você não precisa responder, a não ser que você queira compartilhar na célula. Primeiro, isso me aproxima de Deus ou me afasta? Eu estou carregando uma bênção que Deus me deu, ou eu estou carregando algo que eu quis? E isso é algumas questões. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Compartilhe na célula. Isso me faz depender mais de Deus ou de mim mesmo? Isso que você está carregando, você consegue ser mais dependente de Deus ou dependente de você mesmo? Terceira pergunta: você tem paz com essa conquista? Você tem conseguido dormir com essa bênção, entre aspas? Uma pergunta, responda na célula. Quarto ponto, quarta resposta: as pessoas veem Jesus nisso ou é apenas uma conquista sua? Então, dependendo da forma que você responder essas quatro questões, você já pode falar: isso é de Deus ou isso não é de Deus. Se a resposta te incomodar, talvez seja a hora de devolver a Deus aquilo que você conquistou sem pedir para Ele, e pedir de volta o que Ele quer te dar. Não apenas uma provisão, mas presença. Não apenas uma conquista, mas comunhão. Muitas das vezes nós queremos uma provisão, mas uma provisão sem presença. Muitas das vezes queremos uma conquista, mas uma conquista sem comunhão. Já para caminhando para o final, existe uma história no Antigo no Evangelho, né, no Novo Testamento, lá no livro de Lucas, capítulo 5, finalizando já, Lucas, capítulo número 5, versículo número 1 em diante. Eu não vou ler todo o texto, mas nesse texto aqui, ele vai falar de Jesus, quando ele está passando ali para chamar os discípulos, né? E ele encontra os discípulos ali, e ele encontra um discípulo chamado Pedro. E o que é que Pedro estava fazendo? Pedro estava lavando as redes. Por quê? Porque ele passou uma noite inteira tentando fazer algo e não conseguiu o êxito, não teve sucesso. Olha só, existe uma história no Evangelho que poucos prestam atenção. Pedro passou a noite pescando e não pegou nada. Então Jesus chega a ele no versículo 4, 5. Isso. Então Jesus chega nele, ele passou a noite inteira tentando pescar, não pegou nada. No versículo de número 4, Jesus ele fala isso para ele: lançai as vossas redes para pescar. Presta atenção. Pedro tinha pescado e não tinha pegado nada. Jesus aparece do nada ali, né? Jesus prega, traz uma mensagem para o pessoal no barco de Pedro ali, vira para Pedro ali e fala para ele: olha Pedro, lance as vossas redes para pescar. Qual que é a resposta de Pedro?
Pedro obedece. Olha lá, Pedro obedece. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Está no versículo 6. Versículo número 6 fala isso. Então, passou a noite pescando, não pegou nada. Jesus fala para ele lançar a rede, ele obedece. Ele lança a rede, no versículo número 6 diz: e rompiam-se-lhe a rede. Olha só, repare o que acontece depois. Presta atenção. Pedro, ele não comemora. Passou a noite pescando, não pegou nada. Jesus fala para ele tentar de novo, ele obedece, ele joga a rede. E quando ele joga a rede, ele pega tanto peixe que quase chega a romper. Só que a vitória de Pedro, ele não comemorou. Pedro não tirou, não fez, como que fala? Selfie. Ele não postou nas redes sociais que a rede dele estava estourando quase. Pedro, ele não fez festa. Por quê? Pedro, ele faz algo interessante. Versículo número 8, Eric. Presta atenção, olha só. E vendo isso, Simão Pedro, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrar te lembra de quê? O que eu falei que era no começo da mensagem? Essa palavra prostrar, se colocar de joelho, bênção. Olha só. Pedro, ele cai de joelhos e diz: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Por quê? Porque Pedro entendeu algo que muitos de nós esquecemos. A verdadeira bênção de Deus não te enche de orgulho. A verdadeira bênção de Deus te coloca de joelhos. Ele viu o que Deus fez na vida dele. E ele se prostra, porque a bênção de Deus tem o poder de nos dobrar. Quando você recebe algo de Deus, você recebe não porque você mereceu, mas você recebe porque Ele teve misericórdia de mim e de você. E quando nós recebemos isso, nós não podemos levantar a cabeça, porque não partiu de nós, mas partiu dele. Então, quando nós recebemos uma bênção realmente de Deus, nós nos prostramos ante Ele, reconhecendo que de nós mesmos nós não poderíamos receber isso, porque foi um ato de misericórdia para com a gente. Então não tem motivo de andar com cabeça empinada. E Pedro ensina isso, ele recebe a bênção de Deus, ele se dobra e ele diz o quê? Senhor, se afasta de mim, porque eu sou uma pessoa que não presta, eu sou um pecador, vai para longe de mim. O que Jesus fala para ele? Pedro, vem, a partir de hoje eu vou te fazer não somente pescador, mas você será um o quê? Pescador de homens. Verdadeira bênção nos põe de joelhos. Verdadeira bênção faz que nós possamos entender que nós não merecíamos essa bênção, mas Ele, por misericórdia, Ele derrama isso nas nossas vidas. E quando nós recebemos isso, nós temos o entendimento: eu não merecia, mas o Senhor me abençoou. Quando você recebe algo de Deus, não é porque você mereceu, mas porque Ele teve misericórdia, você então não levanta mais a cabeça, você simplesmente abaixa a cabeça e reconhece: eu não merecia realmente. Essa bênção repentina que você acha que foi de Deus, está te deixando mais arrogante? Não foi Deus que te deu. Você tem se prostrado a Ele, tem se prostrado a outras coisas. Quando Pedro tem esse entendimento, ele se prostra diante de Jesus. Se dobra, se prostra. É exatamente aí que está a diferença entre a bênção de Deus e uma conquista do eu. Conquista do eu, né? A conquista do eu é a bênção do eu, né? A bênção de Deus se faz humilde. A bênção de Deus nos faz humilde. Mas a conquista do eu nos faz uma pessoa arrogante. A bênção de Deus nos faz ser pessoas gratas. Mas a conquista do eu nos faz ser uma pessoa exigente. Tem que ser do meu jeito. A bênção de Deus nos faz dependente dele, né? E a conquista do eu nos faz o quê? Autossuficiente. Prestou bem atenção nisso aqui? A diferença de um e para o outro. A bênção de Deus é aquilo que nos faz humilde, mas a conquista que eu consegui é algo que me faz arrogante. A bênção de Deus me faz ser grato, mas a conquista do meu eu me faz ser exigente. A bênção de Deus me faz ser dependente dele, mas a conquista do meu eu me faz ser autossuficiente. O que é autossuficiente?
eu não preciso de Deus. Eu vou andar segundo os meus passos. Cuidado com isso que você acha que é uma bênção. Então eu pergunto para você hoje, nesse exato momento, o que é que você está carregando? É a bênção de Deus? Ou é algo que você acha que provém de Deus e na verdade é algo que veio de você mesmo? Se for peso disfarçado de bênção, você pode entregar para Deus agora. Aqui está uma beleza da graça. A beleza da graça é que ela é imerecida. Ele não espera você acertar para você ser abençoado, sabia? Deus não precisa de que você chegue num padrão de perfeição para Ele te abençoar. Não tem como a gente chegar num padrão de Deus, porque nós somos falhos. Mas Deus é perfeito, então não tem como a gente chegar no padrão de Deus. E mesmo nós, a nosso nível de padrão, imperfeitos, falhos como somos, Deus ainda nos abençoa. Ele não espera você acertar para te abençoar. Ele te abençoa para que você possa acertar. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele quer te abençoar, independente. Nós não vamos conseguir chegar no padrão de Deus, num nível de perfeição. E mesmo na nossa falha, Ele nos abençoa. Por que Deus nos abençoa mesmo nós sendo pessoas falhas? Porque Ele espera que depois que nós fomos abençoados por Ele nos abençoa para que você possa acertar, para que nós possamos acertar depois que fomos abençoados. Está dando para entender? Então, se a gente tentar nos esforçar para tentar chegar num nível de perfeição de Deus, Deus não vai nos abençoar. Mas quando nós recebemos a bênção de Deus, Ele nos abençoa, para que nesse processo que nós recebemos a bênção, nós podemos acertar nesse período. Aleluia! Então Ele não te dá a bênção porque você é perfeito. Ele te transforma enquanto te abençoa. Guarda isso no seu coração. Deus não te dá a bênção porque você é perfeito. Ele te transforma enquanto você é abençoado por Ele. A maior bênção que você pode receber hoje não é um milagre financeiro. A melhor bênção que você pode receber hoje, ou a maior, não é um milagre financeiro, não é uma cura física, não é uma porta aberta. A maior bênção é entender que Jesus já te deu tudo quando Ele morreu ali na cruz. Ele não te deu aquilo que você merecia, porque na verdade o que nós merecíamos antes de Jesus vir? Nós merecíamos uma morte eterna. Então a morte dele na cruz foi uma bênção para nós, porque nós podemos ser hoje agraciados com a bênção da salvação. Ele não te deu o que você merecia, que era na verdade condenação. Ele te deu o que você não merecia, que era salvação. E essa palavra salvação é sozo, né, no original, que não quer dizer somente ser salvo, mas quer dizer perdão, graça, identidade, propósito. Tudo isso quando Jesus morreu lá na cruz. Agora, tudo que Ele te pede é confie. Depois que você parou para ouvir tudo isso até agora, a palavra de Deus nessa noite para você é confie. Espere e descanse. Confie nele. Está demorando, mas confia nele. Não vai fazer as coisas movido pelo seu eu interior. Como aquele homem no deserto que viu a miragem, correu para a miragem, gastou as últimas forças que ele tinha. Chegando lá, ele teve a decepção que era uma miragem e ele ficou mais longe do propósito. Ele fez isso porque ele estava motivado pelo seu próprio eu. Então confie no Senhor. Espere nele e descanse nele. Porque quando Deus ele abre a porta certa, no tempo certo, com a bênção certa, você não irá precisar forçar a porta nenhuma. Quando Deus te abençoar no momento certo, na hora certa, do jeito dele certo, realmente essa porta vai abrir, amém? Você não vai precisar bater em porta nenhuma tentando forçar algo da qual é movida pelo seu eu interior. Vai ser Deus que vai literalmente abrir uma porta na sua vida, na nossa vida, na minha também. Você não vai perder a tua paz, você não vai carregar peso.
E isso vai servir apenas para que você possa testemunhar mais lá para frente, dizendo: foi o Senhor que me abençoou. Você não vai forçar a porta, você não vai, como diz aqui, carregar peso, mas você vai carregar um testemunho. Seu testemunho vai ser: foi o Senhor que me abençoou. Ministério de Louvor. Peço para estar subindo, Ministério de Louvor. Vamos colocar em pé. Se você hoje percebeu que está carregando algo que parecia uma bênção, mas isso está roubando a sua paz, preste atenção. Talvez hoje, com essa palavra aqui, de tudo que eu falei, você chegou em uma conclusão. E essa conclusão foi que talvez isso que você está carregando não é realmente uma bênção de Deus. Se você hoje percebeu que está carregando algo que parecia ser uma bênção, mas na verdade, isso que parecia ser uma bênção está roubando a sua paz. Se você reconheceu que correu atrás de coisas que Deus não pediu para você buscar, se você está cansado de sustentar sozinho aquilo que deveria ser leve, nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Então, deu para pegar? Então, talvez nós chegamos no final dessa mensagem, a uma conclusão. Isso que Deus me deu, na verdade, não foi Deus que me deu, acho que partiu de mim, porque isso tem me tirado a paz, isso tem me afastado dele, eu não estou dando testemunho que foi Deus que me deu. Então isso, nós vamos estar aqui fazendo algo, vamos estar orando. Mas antes de orar, tem algum ponto? Vamos estar adorando o Senhor? No momento em que tudo isso que nós falamos aqui, você deve estar refletindo em alguma coisa, eu quero que você coloque esses pontos da qual nós falamos aqui. Nem tudo que reluz é ouro. O que é que eu estou carregando? É bênção? Ou é algo que partiu de mim mesmo? Você possa estar refletindo no momento que o louvor estiver cantando. Você vai estar orando aí. Eu vou no final orar com vocês. Eu peço para estar apagando a luz ali. Que nós possamos estar reflexivos agora nessa palavra. Amém? Direção, o sol a minha
nossas vidas diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero aquilo que eu preciso, Senhor. Aquilo que eu preciso, igreja. Vamos orar aqui. Eu quero fazer uma oração rapidinho. Eu falo, vocês repetem, amém? Senhor, eu devolvo a Ti tudo o que conquistei sem Te buscar. Eu te peço, dá-me apenas o que vem de Ti. Não quero mais correr atrás de miragens. Eu quero a Tua bênção verdadeira, aquela que não acrescenta dores, mas que traz a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não está bravo com você. Deus, Ele não está bravo com você. Na verdade, Ele espera você voltar para Ele. Muitas das vezes você pegou algo pensando que foi Deus que te deu, e você foi para tão longe que se afastou dele. Eu quero te dizer que na verdade Ele quer que você se aproxime dele de novo. Ele não está bravo com você. Quando você voltar, Ele não vai te dar aquilo que você quer. Pelo contrário, Ele vai te dar algo melhor, algo daquilo que você realmente precisa. Eu não sei de que forma você chegou e passou por essas portas aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que essa palavra possa ficar guardada no teu coração, que você possa meditar sobre isso e compartilhar essa palavra no final de semana. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós no dia de célula, e eu creio que essa palavra vai ficar ruminando na nossa mente, daquilo que o Senhor falara conosco nessa noite. Eu peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar essa palavra no nosso coração. Nos afasta das distrações, Senhor. Nos afasta de toda a bênção que nós achamos que proveio do Senhor, e nós nem oramos, isso veio até nós. Nos blinda o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ter discernimento para podermos avaliar se isso proveio de Ti ou não. Por isso eu peço, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã nessa noite, e que nós possamos aqui, Senhor, no nome do Senhor Jesus, caminhar com o discernimento que provém de Ti. Quero te agradecer por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso recado da semana. E essa semana continuamos nossos cursos e as células normalmente. Então, se você não está em uma célula, procure uma perto da sua casa. Tem célula em Chico, em Sky, em Desculpa, então tem célula para todo lado. Então, por favor, não fique de fora. Se encerra segunda-feira a inscrição para o encontro com Deus. Então, se tem alguém ainda que quer ir, não fez a sua inscrição, segunda-feira é o prazo, tá, gente? E tipo, se vocês tiverem com algum problema, eu não posso dormir lá, ou isso, ou aquilo, esteja conversando com a pastora, que a gente dá um jeito para tudo, tá bom? E também tem o prazo para entrar no coral de Natal, encerra hoje. Então, se você tem vontade de estar participando do coral, vocês estejam falando com o Robertinho, tá bom? É isso. Senhor Jesus, eu quero estar agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, estar agradecendo por esse culto, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui de adoração, Senhor, meu Deus. Aprendemos muito através da Tua palavra, Senhor. Do momento que nós chegamos aqui, a Tua presença, a Tua graça está sobre nós, Senhor. Queremos ser gratos aqui, porque aqui nós podemos levantar as mãos, adorar o Senhor, render glórias a Ti, Senhor. Eu peço as Tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que pode estar vindo hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá uma semana em paz, uma semana em segurança, uma semana com discernimento espiritual da bênção que o Senhor nos dá, não daquilo que é algo que partiu de nós mesmos, mas que o Senhor possa nos lembrar constantemente que a bênção do Senhor é que nos enriquece e ela não acrescenta dores, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, nos livra de todo mal, nos protege, Senhor, de toda acusação, de toda seta do inimigo, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando e fazendo com que nós possamos caminhar, Senhor, voltado aqui para essa nação, que nós possamos estar sendo referência aqui para essa nação japonesa também, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor, quero te agradecer também pelo momento na qual nós vamos ter lá fora de comunhão ali, juntamente com os irmãos, na questão, Senhor, da cantina, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e a igreja diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus.